Não será apenas a eleição dos Estados Unidos que vai ditar a política do continente americano nos próximos anos. Os venezuelanos também irão às urnas. O processo pré-eleitoral no país está conturbado, principalmente pelas restrições impostas à oposição pela justiça do país. O favorito a conquistar mais votos é o atual presidente. A popularidade de Nicolás Maduro contrasta com a deterioração do Estado, que detém a maior reserva de petróleo do mundo. Esta inversão da lógica tem nome: o chavismo, que está completando 25 anos. O parlamento da Venezuela começou esta semana um processo de consultas entre seus dirigentes para elaborar um cronograma para a eleição presidencial, que, segundo o calendário oficial do país, deve acontecer ainda em 2024. As tratativas começaram em outubro, quando o governo e a oposição concordaram que a votação fosse marcada no segundo semestre deste ano, conforme acordo monitorado pela União Europeia. O aparente clima de paz entre o presidente Nicolás Maduro, que está no cargo desde 2013, e os rivais políticos se mostrou uma ilusão 2 semanas atrás, quando a justiça confirmou que 2 fortes candidatos da direita estão inabilitados a disputar eleições na Venezuela pelos próximos 8 anos. Em raras ocasiões nos últimos 25 anos, a oposição se uniu para tentar desbancar o PSTU, Partido Socialista Unido da Venezuela, e legenda que sustenta o chavismo. Além de desfragmentada, a direita venezuelana ainda sofre com manobras do oficialismo, que sufocam qualquer tentativa de ameaçar o projeto. As eleições na Venezuela são convocadas pela autoridade eleitoral, acusada pela oposição de servir ao chavismo. A Casa Branca, em apoio a Corina Machado, tomou a decisão de renovar sanções contra a Venezuela, em resposta à decisão da Suprema Corte, também de viés governista, de manter a inabilidade política dos oposicionistas. Se o presidente Nicolás Maduro é cara do chavismo desde 2013, o movimento que marcou parte da história recente da América Latina deve ao seu criador, a fama e o legado. O Chávez morreu de câncer há quase 11 anos. Governou por outros 14, período em que mudou o perfil social da Venezuela e aproveitou a popularidade para construir um projeto de poder, como explica a professora Carolina Silva Pedroso, professora de Relações Internacionais da Unifesp, a Universidade Federal de São Paulo. Hugo Chávez, ele sem dúvida é um marco na política venezuelana em vários sentidos. Ele representa etnicamente boa parte da população venezuelana, então ele já ascende ao poder com um poder de representatividade muito grande, né? As pessoas se veem representadas naquela figura, uma figura que vem das bases, realmente tem uma origem mais simples, né? E vai ascendendo na vida por meio da carreira militar, o que também era um caminho muito comum das pessoas menos abastadas na Venezuela para conseguir ascender economicamente. E vem com uma pauta social bastante robusta, né? A Venezuela vinha de um processo longo de crise econômica, de deterioração das condições materiais, e ele vem num processo de tentar resgatar aquele período positivo da Venezuela, principalmente na década de 70, quando os preços do petróleo estavam em alta, e a Venezuela era considerada uma sociedade de classe média, né, em que as pessoas tinham condições de vida consideradas boas, né, tendo todo o espectro da América Latina como comparação, e ele vem com essa proposta, né, de redistribuir os bens do petróleo em um contexto em que o preço do petróleo também estava aumentando e redistribuir isso socialmente. E foi muito bem sucedido, né? Os primeiros anos do governo dele são realmente impressionantes em termos de índices sociais. A Venezuela conseguiu, naquele contexto específico dos primeiros anos, então entre 99, 2005, 2006, cumprir com o que tinha sido estabelecido na época pela Organização das Nações Unidas, as metas do milênio. Foi um dos primeiros países da América Latina a cumprir com boa parte dessas metas, e aí nós estamos falando de metas ligadas à educação
Então foi um país que conseguiu zerar o analfabetismo, coisa que o Brasil ainda peleja para conseguir atingir. Eles conseguiram em pouco tempo. Tiveram um processo também muito importante de construção de casas, de habitações sociais, por meio de uma série de programas incentivados pelo governo. Muito auxílio também no setor da saúde. Nesse sentido, o convênio com o governo cubano foi muito importante para a vinda de médicos para a Venezuela, que também era uma área bastante deficitária do país. Então isso vai explicar também por que o Chávez vai se tornar essa figura que, mesmo após tantos anos da sua morte, ainda permanece muito viva no imaginário popular. Em 2002, reverteu o golpe de Estado que o afastou do cargo por 2 dias. Ao retomar o poder, ficou mais próximo da cúpula militar, turbinou os programas de assistência e tratou de deixar a vida da oposição mais difícil. Sobrou até para quem havia votado pelo fim do governo Chávez, em um plebiscito que perguntou à população sobre a possibilidade do encurtamento do mandato. Eleitores que escolheram tal opção disseram ter sido vítima de perseguição, quando uma planilha com os nomes de quem assinou a petição autorizando o referendo foi vazada. O escândalo ficou conhecido como Lista Tascon. A valorização do petróleo no início dos anos 2000 foi o grande combustível para os projetos sociais. Porém, sucessivas crises que afetaram o preço da commodity impactaram o caixa do governo, cujo PIB estava baseado na extração do combustível. Com menos riqueza em caixa, o auxílio aos mais pobres também perdeu força. Em 2007, a popularidade do presidente já não era mais a mesma. A população rejeitou um plebiscito para mudar a Constituição que daria a ele poderes, além dos que competem a um chefe de Estado em uma democracia plena. Não coincidentemente, aumentou a perseguição aos rivais que poderiam tirá-lo do cargo por meio das eleições. A resposta veio em protestos populares, violentamente reprimidos pela polícia. Maduro assumiu o governo quando Chávez perdeu a luta para o câncer. O então vice-presidente assumiu o país em forte declínio. Hoje, pelo menos metade dos venezuelanos estão na pobreza. A inflação e taxa de juros chegaram a estar na lista das maiores do mundo. O que não mudou desde os dias de glória do chavismo é a falta de perspectiva para uma alternância no governo federal.